Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando decide ter um negócio, quando decide empreender, e que é primordial para o nosso crescimento a longo prazo dentro do nosso negócio. Mas antes de eu te falar essa pergunta, seja muito bem-vinda. Eu sou a Beatriz Soares, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o Pode Destravar. Bom, quero começar aqui pedindo desculpas e me justificando. Ficamos algumas semanas aí sem o nosso podcast, mas tem um motivo e eu vou explicar aqui para vocês. Eu estava sem material para gravar aqui o podcast. Então, eu tenho o meu celular, mas ele não estava comportando a quantidade de vídeos que eu precisava gravar. E aí, eu decidi ativar o modo resolutiva. Eu também estava um pouquinho incomodada com a qualidade que estava aparecendo aqui no YouTube e eu decidi comprar uma câmera. Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui. Se você está no YouTube, que você está me vendo, é o primeiro vídeo que eu estou gravando com uma câmera profissional. Enfim, conseguimos resolver o problema. Estamos de volta, mais afiada do que nunca para falar sobre assuntos bem pertinentes e também, enfim, sobre atualidade, sobre coisas para a gente trocar. Mais vulnerável do que nunca também, porque já comecei aqui me justificando, já falando das questões aqui dos bastidores, que quase ninguém fala. Mas é isso, o que você precisa saber é que você pode contar comigo, que a partir de agora teremos vídeos com mais qualidade e também mais, espero que em breve consiga liberar lá no Spotify para aparecer no Spotify também em vídeo. Mas enfim, vamos lá, comecei aqui falando sobre perguntas necessárias para a gente fazer quando a gente inicia um negócio. E a pergunta que nós precisamos fazer quando a gente idealiza um negócio que nós queremos ter e que ninguém fala sobre isso é: qual é o preço que eu estou disposta a pagar? E por que isso? Porque quando a gente pensa na ideia de ter um negócio, de ser uma empresária, uma profissional liberal, né, pensando aí no conceito de médicas, psicólogas, arquitetas, advogadas, quando a gente decide nesse caminho de ser uma profissional liberal, é importante você entender que a partir daí você já é uma empresária, porque a gente tem que tomar decisões aí no nosso negócio e você não vai depender ali só do seu atendimento, mas de cuidar de coisas ali que ninguém te fala que você vai precisar fazer, é um ponto, inclusive depois que eu quero falar sobre você, que eu quero falar sobre isso com vocês. Mas a grande questão é: qual é o preço que eu estou disposta a pagar, pensando até no conceito que muitas pessoas têm falado, que tem ficado aí mais em alta, esse conceito de life e business, que é eu pensar na vida que eu quero ter e a partir disso eu desenhar o meu negócio. Por que que muitas pessoas têm ido para esse caminho? Porque a gente começa muito empolgado quando se trata do nosso negócio. A gente começa com muita energia, a gente quer trabalhar muito, a gente quer dar o sangue, a gente quer dar a vida. E aí chega uma hora que não é sustentável, dependendo do caminho que você está indo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Eu quero trazer algumas reflexões, até o que eu penso sobre isso aqui, mas nas últimas semanas, enfim, saiu um pronunciamento da Bettina. Ela é uma play, se você não sabe de que eu tô falando, é uma play bem conhecida, bem grande no digital. Ela acabou ficando famosa ali de forma espontânea por um anúncio no YouTube de uma empresa que ela trabalhava. Acabou, enfim, resumindo a história, ela tem hoje uma grande quantidade de clientes, de alunas no ZD, que é um dos produtos dela. Não a conheço tão a fundo, eu não sou uma cliente que consome o conteúdo dela ou que entende muito bem sobre o que ela faz, não é uma pessoa que eu consumo muito conteúdo, mas ela sempre trazia ali muitos conteúdos, ela falava muito sobre performance ali nas redes sociais e da importância de ter muitos conteúdos e do que precisava ali para ter a criação de conteúdo, e de repente a internet veio abaixo porque ela fez um pronunciamento de 18 minutos, se eu não me engano, eu não assisti tudo, confesso, mas onde ela fala que começou a repensar nesse modelo de vida, da autonomia que ela queria ter e da empresa que ela tem.
né, que ela tinha, porque agora ela está modificando algumas coisas, e que ela partiu do princípio de que ela tinha ali uma empresa muito grande, com mais de, enfim, não lembro a quantidade de pessoas que ela falou, mas era uma empresa muito grande. A folha de pagamento mensal ali, só para vocês terem uma ideia, era 500 mil por mês, só o que ela tinha mensalmente ali de folha. Isso conta a empresa física, isso encontra a parte operacional, funcionários e etc. E todo mundo ficou muito em choque com esse pronunciamento, tendo em vista todo o posicionamento que ela tinha até então nas redes sociais. E aí entra o ponto que eu comecei perguntando aqui: qual é o preço que você está disposto a pagar dentro do negócio? Porque nas redes sociais a gente vê uma ideia de performance, do quanto você tem que estar disposto a crescer, a fazer mais e captar mais e criar mais conteúdo e fazer muitas coisas para que o seu negócio aconteça, mas tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Quanto mais, né? Eu não sei se você já ouviu falar da dor do crescimento. Então, quanto mais passos você pensa em dar, aqui minha ideia não é te desestimular, pelo contrário, mas quanto mais você pensa em crescer, você vai ter que lidar com as consequências desse crescimento, com as dores desse crescimento e com as responsabilidades desse crescimento. O que eu vejo que tem acontecido muito, e eu acho que é por esse princípio que a gente vai aqui nesse podcast, pessoas seguindo no piloto automático, sem saber para onde querem ir, iniciam um negócio sem saber qual é a vida que quer construir com isso, só na ideia de que eu preciso ter um retorno rápido e eu quero alcançar a plaquinha de faturamento que eu vejo todo mundo conquistando ali no Instagram, mas pouco se pensa na vida que quer construir e qual é o modelo de negócio que essa pessoa quer sustentar. Se eu não paro para pensar nisso, eu não sei o que eu estou construindo. E isso, gente, é muito perigoso. Muito perigoso. Quando eu não sei para onde eu quero ir, quando eu não sei o que eu quero fazer, porque aí a gente entra em vários pontos, até de comparação. Eu atendo muitas pessoas, para você que não sabe, eu atendo em sessão de destrave, que é de um método que eu criei chamado Destrave Premium, quero falar mais dele aqui em breve, e eu atendo muitos empresários, médicos, profissionais liberais ali no geral, e o que eu mais vejo são pessoas chegando para mim em sessão de destrave que não sabem quais são os objetivos, que não sabem quais são as barreiras que estão enfrentando, que vê uma pessoa ali nas redes sociais postando um modelo e simplesmente compara ou acredita que aquilo dali vai ser a solução para a vida da vida, né, para a solução de todos os problemas da vida dela. E aí não é sustentável quando a gente vai para um caminho que não é nosso, que a gente nem sabe que a gente está indo. Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás que falou que viu uma pessoa que ensinava mentoria e entrou na mentoria dessa pessoa para aprender sobre mentoria. E aí ela estava super travada em relação às redes sociais, em relação até de startar ali as coisas que ela precisava executar. E aí eu fiz uma pergunta muito simples para ela. Olha, o que você pensa em alcançar com o que você está me trazendo aqui? Ela falou, eu não sei. Eu simplesmente vi que estava dando certo, que tinha algumas pessoas que estavam criando mentoria, que estavam indo bem com isso, e decidi tentar. Mas depois eu fiquei pensando que nem é isso que eu quero. Gente, vocês entendem a gravidade disso? Uma pessoa que investiu financeiramente para aprender uma coisa, só porque ela viu nas redes sociais, pareceu estar dando certo para a pessoa que ela viu, porque não é garantido que isso está dando certo, e ela simplesmente ela nem sabia se era isso que ela queria. A gente está indo por um caminho muito perigoso. Como é que eu vou sustentar um negócio, um crescimento, o desconforto, se eu nem sei se é isso que eu quero? Só porque parece que tem alguém ali que está fazendo sucesso com isso, não é? Eu até postei um conteúdo essa semana, eu não sei se quando sair esse podcast vai ser na semana, mas enfim, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @BeatrizSoaresPsi, depois que acabar o episódio, e tem um post que eu falo, um Reels que eu falo sobre o Instagram, ele foi feito para gerar comparação.
Então, muitas vezes a gente vê ali, parece que a pessoa está dando super certo, que a gente nem sabe, que na grande maioria das vezes tem o bastidor dessa pessoa, tem as dificuldades também, mas aí eu simplesmente só replico o que essa pessoa está fazendo, ou eu paraliso porque parece que a pessoa está dando mais certo. E vocês sabiam que o Instagram ele foi feito para que a gente se comparasse? Pois é. E isso quem disse foi o fundador, um dos primeiros, né, criadores ali do Facebook, que trouxe na verdade, foi um grande experimento da vulnerabilidade psicológica da sociedade. E que eles queriam entender como que a sociedade iria lidar com aquilo, com a comparação. Então o Instagram, ele cumpre o papel dele, que é fazer você se comparar o tempo todo. A grande ideia e a grande questão que a gente precisa aceitar e internalizar é que essa ferramenta foi criada para isso, e é por isso que a gente não pode simplesmente só replicar o que as outras pessoas estão dizendo do que funciona para a minha vida. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse pronunciamento dela, eu confesso que eu vi ali uns 5 minutos, porque, gente, 18 minutos hoje na minha rotina não foi possível. Mas a primeira coisa que eu pensei, caramba, e ela estava passando isso, óbvio que ela tinha que ter o processo ali de internalizar, mas e as pessoas que estavam assistindo o conteúdo dela e acreditando que era daquela maneira que funcionava? E aí quando ela trouxe, eu pensei isso, mas eu pensei assim, pois é, e as pessoas que a seguem e que viam aquela vida mal sabiam qual era o preço que ela estava pagando para sustentar toda aquela estrutura. E aí é por isso que a gente tem que pensar, eu estou disposta a pagar esse preço? Eu lembro que quando eu fiz minha transição de carreira, que eu comecei a atender como psicóloga, e aí eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, no sentido de eu não queria atender ali entre 4 paredes, eu ficava muito incomodada com a ideia de não poder levar a saúde mental para outros lugares, e que eu comecei a crescer, que eu criei um método e comecei a atender mais pessoas, eu tive que lidar com a dor do crescimento. E eu vi algumas pessoas que não sabiam o que estavam acontecendo, super admiradas. Eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, poxa, eu queria tanto alcançar o que você está alcançando. Eu ouvi isso de mentoradas minhas na época, e eu fiquei assim, caramba, as pessoas mal sabem tudo o que eu estou enfrentando aqui nos bastidores. E teve meses que eu fiquei sem salário, porque eu tinha uma equipe para pagar, e o faturamento era alto, mas o lucro não era. Então, o quanto você está disposto a pagar? Eu quero muito ter uma equipe, eu quero crescer, eu quero ter um espaço físico, tá bom. Você está disposto a enfrentar as dores que vão vir com esse crescimento? Porque se você estiver disposto a isso, a pagar esse preço, você vai ter que lidar com as dores, com o desconforto, porque não existe fórmula mágica que parece nas redes sociais, entende? Tá fazendo sentido para você aí? Outro ponto importante, a gente entender que não existe fórmula mágica. Eu acho que agora as pessoas estão começando a entender que todas as muitas promessas que são feitas nas redes sociais, que nem sempre elas são verdadeiras. Ou então que tem uma promessa de uma pessoa que conseguiu um resultado, mas que não necessariamente para essa pessoa alcançar esse resultado foi fácil. Porque muitas vezes ali na forma de comunicar, e óbvio, né, talvez se a gente for brutalmente honesto e falar todas as coisas difíceis, talvez a pessoa nem queira seguir o caminho, ou nem queira aprender sobre aquilo. Não é esse ponto, não é uma crítica em relação a isso. Mas a gente precisa ser adulto de entender que nada nessa vida que é construído é fácil. Não existe fórmula mágica, gente. Parem de cair, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Parem de cair em conto de fadas. A vida que vale a pena ser vivida, e eu já falei isso aqui algumas vezes, então eu vou transferir isso para o negócio, eu vou mudar isso aqui, essa frase, para negócio. O negócio, a sua empresa, a sua clínica, a sua instituição, o seu consultório, vão ter dificuldades e nem sempre vai ser fácil, nem sempre, Bia, eu estou num processo que eu decidi sair do CLT, decidi começar a atender sozinha como advogada, enfim, comecei aqui a dar os passos para esse crescimento aqui, saibam que vão ter dificuldades
E eu não tô falando isso mais uma vez para te desanimar, é porque se a gente vive numa idealização de que vai ser tudo perfeito, como é apresentado nas redes sociais, a gente não vai sustentar o negócio. A gente não vai conseguir sustentar. E é por isso que a gente precisa entender que cada negócio é único, que cada pessoa tem um ritmo, e que cada trajetória tem as suas escolhas. Eu conheço pessoas muito queridas e que têm muito forte quais são os valores que elas têm. E, enfim, essas pessoas queridas, elas são psicólogas, que são bem próximas a mim. E eu lembro até que quando eu comecei a escalar, eu ficava muito, por que você não faz isso? Cara, você tem tanto potencial para fazer isso, isso, isso. E dessa pessoa falar assim, não, Bia, eu quero só, entre aspas, tá? Eu não gosto muito da ideia do só. Poxa, eu quero ser psicóloga. Eu quero sentar na cadeira, atender meu paciente, atender 4 pacientes por dia, e é isso. E eu lembro que na época, até por uma questão de o que eu estava vivendo, eu não entendia muito bem isso. E hoje eu já até falei isso algumas vezes, que eu admiro a pessoa saber exatamente o que ela quer. O que ela quer para a vida dela. Porque no fim, gente, o trabalho é uma parte da nossa vida. O nosso negócio é uma parte da nossa vida, não é o nosso todo. E muitas vezes a gente vai vivendo como o negócio fosse a parte principal da nossa vida, a única parte da nossa vida fosse o trabalho. É muito importante. Mas e você? Eu atendi uma pessoa ontem que ela falou, nossa, eu tô me sentindo na pandemia. Porque eu não saio, eu trabalho 24 horas, eu trabalho final de semana, e eu falei, olha, mas você precisa olhar para você, né? Então a gente precisa pensar também nos nossos valores e o quanto o nosso negócio, o que a gente está pensando em construir, vai afetar isso, que foi até um dos pontos que a Bettina trouxe nesse pronunciamento que ela fez. Próximo ponto, expandir exige decisões difíceis. Cara, quanto mais a gente expandir, mais decisões difíceis a gente vai precisar tomar. Então imagine uma pessoa que tem 800 pessoas dentro de uma empresa. Ela vai ter que tomar várias decisões difíceis. E tem um ponto, teoricamente aqui engraçado, que eu fiquei refletindo essa semana, porque todo mês a gente faz reunião, para quem não sabe eu tenho uma equipe de psicólogas que entregam junto comigo aí o Destrave Premium, e eu fiquei assim, eu tinha passado uma orientação para elas, e aí aconteceu uma situação na empresa com um cliente, eu falei, olha gente, lembra aquilo que eu falei para vocês, que era para vocês fazerem? Não façam mais. E aí eu ri muito depois sozinha, porque eu lembro que eu odiava quando ia fazer reunião com o gerente, com o chefe, e a pessoa ficava mudando ali de ideia o tempo todo, falava assim, agora não vai ser mais assim, gente, esquece o que foi falado, agora faz... Eu ficava numa raiva quando isso acontecia, e eu me vi fazendo essa mesma coisa com as meninas da equipe. E aí eu falei, caramba, eu estou reproduzindo algo que eu já critiquei por muitas vezes quando eu era CLT. Porque quando você está nesse lugar de ter uma empresa, que você está na frente disso, você não está ali como prestadora de serviço que vai entregar uma coisa pontual, você está ali como um todo, as coisas mudam mesmo. E você está nessa linha de frente. E eu até fiquei meio assim, caramba, será que a minha equipe ficam comentando depois, nossa, também a Bia toda hora muda de ideia, né? Toda hora fala uma coisa. Porque, de fato, quando você está nesse lugar de empresa, você tem decisões difíceis e você se coloca num lugar muito desconfortável, que é assumir responsabilidades, que é delegar, que é muitas vezes trazer a pessoa e falar, olha, isso aqui não está muito bacana, ou lidar com consequências das suas próprias escolhas ali dentro do negócio. Então eu, por exemplo, tomei uma decisão muito difícil ano passado, que eu acho que vai muito de encontro com o que nós estamos falando aqui, que foi de encerrar uma mentoria que estava indo bem, que estava indo bem, que estava em progresso, tinham muitas pessoas ali interessadas, porque eu entendi que não era um modelo de negócio que fazia sentido para mim. Né? Então acho que tem muito a ver inclusive com isso, mas foi uma decisão mega difícil. Eu fiquei em crise semanas com isso, né? Até eu entender qual era o modelo que fazia sentido, que é o que nós estamos fazendo agora com o Unblock Circle, que é um círculo de empresárias que eu estruturei. Pra gente finalizar tudo isso que eu fui falando, olha, hoje eu falei, hein? Não sei se vai dar 20 minutos de podcast, não, acho que vai mais. Me contem se vocês gostaram, assim, de um episódio mais longo. Acho que o principal de tudo isso que eu trouxe, que eu queria muito que você refletisse, primeiro, você refletisse no que você quer construir.
sem deixar de lado todo o restante da sua vida. Então, eu quero esse negócio, eu quero construir isso, mas, enfim, como isso vai se encaixar na minha vida e como isso vai consumir meu tempo e, enfim, as outras coisas que eu gosto muito dentro da minha vida. E o segundo ponto, você não comparar a sua vida com a de outra pessoa, o seu resultado com o de outra pessoa, e não seguir, e aí eu vou ser um pouco repetitiva, porque eu já fiz um podcast sobre isso, no efeito manada do que é bom para outra pessoa. E mais uma vez, gente, o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para você, e isso vai te custar muito. Né, porque eu até vi alguns comentários das pessoas, alguns vídeos, inclusive no TikTok, das pessoas falando, repercutindo muito sobre esse pronunciamento da Bettina, e algumas pessoas, eu caí muito nisso, porque me prometeram isso, 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 ou porque eu vi as pessoas tendo resultado. Não necessariamente vai dar certo para todo mundo um único método, porque o que as pessoas compartilham são métodos que deu certo para ela, e que pode ser que dê muito certo para você. Mas a gente não sabe. Tem que ser dentro daquilo que você quer construir. Porque senão não vai ser sustentável você trazer para sua vida um método que deu certo para outra pessoa. E é até interessante quando você estiver nesses ambientes que cursos, mentorias, coisas que te levem, te tragam aqui algum conhecimento, você filtrar para você. Caramba, recebi esse direcionamento. Que bacana. Mas como que eu vou filtrar para que isso se encaixe na minha vida e dentro do que faz sentido nos meus valores? Então, isso precisa estar muito bem mapeado para você, os seus valores, o negócio que você quer construir, quanto tempo você quer dedicar a isso, né? Colocar limites, que foi uma coisa que eu fiz muito esse ano, foi estabelecer limites de horários, até que horário eu gostaria de trabalhar, o que eu gostaria de fazer depois desse trabalho, quero descansar mais, enfim. E aí a gente só sabe disso quando a gente, enfim, começa a estabelecer esses limites e se conhecer mesmo, conhecer os nossos valores e entender como isso vai se encaixar na nossa vida. Tivemos aí o nosso episódio de retorno. Comenta aqui, gente, por favor, se fez sentido para vocês tudo que eu fui falando. Vocês concordam? Não concordam? Tem algum ponto aqui que vocês se identificaram muito? Comenta aqui embaixo para eu saber. Me tragam também ideias do que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, tá bom? E aí, vamos para o destrave da semana, que eu acho que eu já até falei, né? Eu sou uma boca de sacola que fica falando tudo antes do tempo. Inclusive, teve até coisas de outro episódio que eu já até falei aqui. Mas eu acho que o meu destrave dessa semana foi conseguir ter parado de trabalhar 5 horas da tarde em 3 dias da minha semana. E, gente, isso para mim é uma grande vitória, porque desde que eu comecei a empreender, eu me sentia muito culpada de ter limites, né, de parar de trabalhar. Então, muitas vezes eu parava de atender 7, 8 horas da noite e ainda tinha mais alguma coisa da minha empresa para fazer, e às vezes eu ia dormir 11 horas, meia-noite, 7 horas da manhã eu já estava acordada de novo para trabalhar, para atender. E tem sido muito prazeroso. Eu parei mais cedo esses dias, eu tenho conseguido incluir atividade física no meu dia, então eu começo o dia já cuidando de mim, e isso tem feito muita, muita, muita diferença. Eu teve um dia que eu parei 5 horas da tarde, meu marido também parou, ele trabalha também, ele é autônomo, né? Ele também é empresário. A gente tomou banho, a gente fez o nosso lanche ali da tarde, a gente assistiu a nossa série, a gente se curtiu um pouco também. Então, muitas vezes nessa ideia da gente só olhar para o nosso negócio, a gente acaba esquecendo de outras coisas que é o que nos leva a gostar de empreender, não é? Que é a gente ter um pouco dessa liberdade também. Me conta aqui qual foi o seu destrave da semana, comenta aqui se fez sentido para você, se você estava com saudade ou se você nem percebeu. Não, se você nem percebeu, não me conta não, que aí eu vou ficar triste. Gente, um beijinho para vocês e eu te vejo no nosso próximo episódio.